A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Hoje, lição 12, a igreja e a cultura de seu tempo. No texto áureo diz assim em Romanos 12, 2: E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na introdução, nós vemos o texto que diz assim: é impossível viver em uma sociedade totalmente alheio da cultura aonde estamos inseridos. Querendo ou não, recebemos a influência cultural do nosso país, cidade, comunidade, família e amigos. Então, como eu já disse para vocês na aula presencial, nós não temos como ser uma ilha. Nós estamos envolvidos com as pessoas, nós estamos junto com as pessoas. Então, não tem como nós estarmos junto com as pessoas e sermos alheio a elas, né? No tópico 1 diz assim, Paulo e a cultura vigente. A cultura, para a gente entender o que é cultura, ela reflete uma situação moral, intelectual e espiritual das pessoas que a compõem. Então, assim, quando nós vamos falar sobre Paulo com a cultura, e no decorrer da aula a gente vai falar um pouquinho sobre cultura, nós temos que entender que a cultura é uma situação que acontece. É como as pessoas vivem, como as pessoas se vestem, como as pessoas falam, o que as pessoas fazem, tá bom? Paulo, ele aprendeu uma profissão fabricante de tendas, né, que está lá em Atos 18, do verso 3. Ele era um jovem que ele estudava em Jerusalém, ele foi para estudar em Jerusalém, né, sob orientação de Gamaliel. Quem é esse Gamaliel? Gamaliel, ele era o mestre, o mais sábio de todas as pessoas que tinham para falar da palavra de Deus na época, né? Então, assim, quem estudava com ele era as pessoas que tinham toda a informação sobre o judaísmo, né, sobre a palavra de Deus da época, né? E quando Paulo ele aceitou a Jesus, quando Paulo teve um encontro com Cristo, o que acontece? Ele era tão fiel ao Gamaliel, tão fiel à palavra de Deus, que ele acabou fazendo o quê? Antes dele aceitar Jesus, ele pegava esta palavra por causa do zelo que ele tinha e ele usava até contra os cristianismos. Né? Ele usava contra os cristãos, ele buscava prender, matar os cristãos, porque ele era fiel ao judaísmo. Mas quando ele encontrou, ele teve um encontro com Cristo, a vida dele mudou. E ele usou toda essa fidelidade dele para Cristo, porque ele viu que Jesus Cristo era o Filho de Deus realmente. Então, assim, ele nos exorta, ele nos ensina várias coisas. Vamos ler o texto que está aqui em 1 Coríntios 9, do 19 ao 23, que diz assim: Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se eu estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios ganhar e salvar alguns. Eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então você vê que o apóstolo Paulo, ele tinha o jeito certo de trabalhar. Paulo aqui, ele não está falando que você tem que se fazer de fraco para ganhar os fracos. Ele não está falando que ele tem que se fazer de bêbado para ganhar os bêbados, ou de drogado para ganhar os drogados, né? Ele sabia falar com as pessoas, ele sabia usar a palavra certa para com todos, né? Nós, cristãos, fomos convocados a ser transformadores das estruturas sociais, servindo assim mais fielmente à vontade de Cristo. Isto é, ao mesmo tempo que permanecemos no mundo e evangelizamos, também não nos tornamos forma do mundo, mas fazemos o quê? Transformamos este mundo. Então, assim, nós fomos comissionados por Jesus. Lembra lá do texto, qual é o texto áureo do evangelismo? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, assim, o nosso papel é estar nesse mundo, evangelizar esse mundo, mas eu não posso me fazer igual ao mundo. Eu não posso viver como o mundo vive. No tópico 2 diz assim, evangelize na sua cultura. Jesus, ele também nos trouxe uns exemplos muito lindos.
E Jesus, ele não pediu para que a gente se alienasse desse mundo, para que a gente se isolasse desse mundo, né? Pelo contrário, você pega o texto áureo de missões, ele diz ide por todo mundo, né? Mas vamos ver uma outra oração que Jesus fez? Lá em João, capítulo 17, do 15 ao 18, nos diz assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Você viu o que Jesus está falando? Que ele não peça que a gente saia desse mundo, mas que ele nos guarde nesse mundo, para que ele nos livre de todo o mal nesse mundo, né? E nós nos santifiquemos aonde? Na palavra, né? Porque a palavra é a nossa direção, é o nosso guia, a nossa direção principal da nossa vida. A igreja que não se contextualizar sua mensagem se torna irrelevante para a sociedade ao seu redor. Ao mesmo tempo, também precisamos perceber os limites entre a cultura e o pecado. O que eu quero dizer com isso? A igreja, ela precisa entender a situação onde ela está vivendo. Entender e tomar cuidado para que o mundo não entre dentro dela. Mas ela tem que entender. Por exemplo, há um tempo atrás, para você vir para a igreja, os homens tinham que usar ou guarda-chuva ou a bengala, tinham que usar chapéu, né, ou alguma coisa na cabeça, tinha que usar a mala, aquela maleta. E ao passar o tempo, você vê que isso não é utilizado hoje em dia. Claro, quando nós vamos para a igreja, nós vamos nos apresentar ao Rei dos Reis. Nós vamos nos apresentar a Deus. Então, assim, escolha a sua melhor roupa, não vá de qualquer jeito. Mas isso não impede, não precisa que eu ande mais de cartola, de maleta, não preciso mais disso. Né? Isso era como o povo vivia há 50 anos atrás, por exemplo. Hoje, a igreja contextualizou. A igreja tirou isso da igreja. Você não precisa mais ir desse jeito para a igreja. Você pode andar como hoje anda. Mas não vamos andar também de qualquer jeito, né? Porque o mundo está muito complicado. Porque as pessoas não tomam pudor, não têm cuidado com a sua roupa. Mas como nós vamos nos apresentar a Deus, nós temos que tomar cuidado, tá bom? Nem tudo que é tido pelo homem como moderno, como valor cultural, é aceitável diante de Deus. Tome cuidado, adolescente. Nem tudo que o mundo diz que é moderno, que é bom, todo mundo está fazendo, a cultura do povo está sendo feita, Deus vai se agradar. Tome cuidado. Então, assim, é muito mais fácil Deus não se agradar do que Deus se agradar. Então, assim, coloque nessa balança fiel. Sabe, coloque na balança, será que Deus vai se agradar disso que está acontecendo? E você vai ver, se Deus se agradar, ótimo. Se não se agradar, não faça, não use, tome cuidado. Daniel, juntamente com seus amigos, se recusou a comer os manjares do rei da Babilônia. E também não se misturou com os ídolos, mesmo estando submerso na cultura babilônica, soube separar a cultura e os conceitos morais e as suas crenças religiosas. Então, assim, Daniel é um ótimo exemplo para nós, principalmente para vocês, adolescentes, Daniel e seus amigos. Por quê? Eles eram jovens que estavam sendo levados escravos numa terra idólatra, numa terra cheia de costumes e cultura que não agradava a Deus, mas mesmo eles estando lá, eles não se contaminaram com os manjares do rei. Ele não quis se contaminar com os desejos que o mundo vivia da época. E vocês viram o que aconteceu com Daniel? Daniel foi bem sucedido. Daniel chegou até como segundo do reino. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. Amém? No tópico 3 diz assim: o que é contracultura? Contracultura é definida como uma mentalidade que rejeitam e questionam alguns valores e práticas da cultura dominante da qual fazem parte. Portanto, a contracultura se opõe ao que é normal e habitual de uma determinada cultura. Tá? Como assim, irmão André? Vamos lá, vou explicar mais devagar. A contracultura é alguém que vai contra o que uma cultura está fazendo. Por exemplo,
As pessoas que não gostam da igreja, as pessoas que gostam de viver a libertinagem, gostam de viver as coisas pecaminosas, elas são contra a cultura da igreja. Mas a igreja, por outro lado, também tem alguns momentos que ela é contra a cultura. Como? Ela é contra a cultura, por exemplo, se ela vai... Imagina que os irmãos da igreja estão evangelizando os traficantes, os drogados. Eles aceitam a Jesus. Eles podem continuar vendendo droga e usando droga? Não. Ela é contra aquele tipo de cultura. Então as pessoas são contra o que as pessoas vivem, contra a prática que elas têm, né? Então assim, quando que isso acontece? A igreja, ela, por exemplo, adota a contracultura ao rejeitar atitudes e padrões que não são pertinentes ao reino de Deus. Seu comportamento permanece contrário ao que é adotado pela cultura geral, que esteja em discordância dos princípios bíblicos. Então, lembra quando eu falei, por exemplo, dos drogados? O que acontece? Se é costume do pessoal ali viver, a cultura daquele local é sempre usar droga e tal, e beber, e fumar e coisa e tal. Se a igreja vem a evangelizar esse local, automaticamente a igreja traz a novidade de vida. Lembra aquele texto que eu sempre cito com vocês, lá de 2 Coríntios 5,17? Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo que era passado se fez novo. Por quê? As pessoas não podem viver mais essa cultura. Vamos trazer aqui um outro exemplo mais claro ainda. Uma pessoa que ela é uma prostituta, uma mulher da vida. O que acontece? Se ela aceita Jesus, ela tem que sair dessa vida. Ela precisa viver uma vida nova com Cristo. As coisas que era passada se faz novo. Ela tem que viver uma nova vida a partir de agora. Amém? A Bíblia nos alerta em relação à influência do mundo e nos exorta várias vezes. Vamos analisar alguns versículos que nos exortam? O primeiro está em Romanos 12:2, que diz assim: não vos conformeis com este mundo. Lembra que a gente leu lá no começo? Nós não devemos nos conformar com esse mundo. Se o mundo tem vivido no pecado, na prostituição, na idolatria, eu não posso me conformar. Eu preciso renovar, eu preciso trazer a novidade de vida para esse mundo. Eu não posso aceitar, eu não posso me conformar. Ah, a pessoa está em pecado e pode viver em pecado dentro da igreja? Não, Deus não se agrada. Um outro texto está em 1 João 2,15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então funciona assim, adolescente. Se você ama o mundo, ou se você fica pensando só nas coisas do mundo, se você fica vivendo só as coisas do mundo, o amor do Pai não está em você. Então cuidado, não viva o mundo, não ame o mundo, não deseje o mundo, porque o mundo não está com o Pai, não está com Deus. Em Tiago 4,4 nos diz assim: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, adolescente, esse texto é bem forte. Não seja nem amigo do mundo. Se você começa a ter amizades no mundo, se você começa a ter, você aceita tudo que o mundo faz, você vive junto com seus amigos que fazem as coisas mundanas, as coisas pecaminosas, cuidado. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tome muito cuidado. Você quer ser inimigo de Deus por acaso? Nada do sistema mundano vem de Deus. 1 João 2,16, que diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, assim, o que tem no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba, a mentira, o erro. Tudo isso não vem de Deus. Então, assim, para que você quer isso na tua vida? Para que você quer estar envolvido nisso? Isso não é de Deus. O mundo, ele é passageiro. 1 João 2,17, que é a continuação do versículo, que diz assim: o mundo passa, as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, adolescente, pense bem. O mundo é passageiro. Vamos pensar aqui comigo? Vamos tomar por base? Olha os cantores do mundo. Hoje eles estão estourando em sucesso.
Daqui um ano, não sabe nem onde eles estão. Não lembra nem o nome deles, se bobear. Ah, roupa da moda hoje, todo mundo tá querendo e todo mundo faz de tudo, vende isso, vende aquilo, só para comprar roupa da moda. Daqui 6 meses, essa roupa da moda já saiu da moda. Então, assim, as coisas que existem no mundo são passageiras. Agora vamos lá. Vamos ver se as coisas de Deus permanecem. Jesus Cristo veio e nos deu uma promessa. Eu vou para o Pai e eu vou preparar um lugar para vocês. Vocês acham que esse lugar já não está preparado até hoje? Está. Quando Jesus falou que vai voltar, você acha que por acaso ele não vai voltar? Sim, ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Então, assim, ser fiel aqui na vida, que eu dar-te-ei, ser fiel até a morte, que eu dar-te-ei a coroa da vida. Então, assim, são versículos que nos mostram que a nossa vida com Deus vai ser eterna. Então, assim, não vai depender dessa modinha do mundo, não vai depender dessas coisas passageiras que o mundo nos oferece. E aqui, para vocês entenderem bem, quando todos esses versículos usam a expressão mundo, eu não estou querendo dizer o planeta Terra, gente. Entenda bem isso. Eu não estou querendo dizer o planeta Terra. Eu estou querendo dizer as coisas mundanas. As coisas que são os prazeres materiais, as coisas que nos afastam de Deus, que nos tira a santidade de Deus, que nos afasta do Senhor. E isso são as coisas do mundo. Amém? E para concluirmos, o cristão deve ter cuidado em não absorver as coisas malignas da cultura na qual está inserido. Toda cultura, por mais interessante e civilizada que seja, traz valores pecaminosos, crenças equivocadas, práticas iníquas que se refletem na religião, na ética, nos costumes, na arte, na música, na literatura e tudo mais que a compõe. Então, adolescente, tome cuidado. Vocês foram chamados para ser a luz do mundo, o sal da terra. Então não importa se vocês estiverem lá na faculdade, todo mundo vive as coisas erradas lá naquela faculdade, você tem que ser a luz lá dentro, né? Eu escutei uma frase que diz assim: não é porque todo mundo está fazendo o que é certo, e não é porque ninguém está fazendo que deixou de ser certo. Então, assim, o certo, ele continua sendo certo, mesmo que ninguém faça. Mas o errado, ele não vai deixar de ser errado só porque porque todo mundo está fazendo agora deixou de ser errado. Não. O errado é errado. O pecado continua sendo pecado do mesmo jeito, né? Você pega as músicas mundanas que existem hoje em dia, por que nós sempre falamos, cuidado, não louve o mundo, louve a Deus. Porque assim, as músicas mundanas refletem o que o mundo vive, refletem o pecado do mundo. Pense bem, cuidado com o que você está cantando. Sabe, louve a Deus, use seu fôlego para louvar e adorar o nome do Senhor. Você vai ver que vai ser muito melhor para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe vocês